Jogos Olímpicos Tóquio 2020 sendo realizado em 2021. Chances reais da primeira medalha olímpica conquistada por uma atleta transgênero no levantamento de peso olímpico, categoria super pesado. É um momento onde o esporte ele pode mudar completamente, porque isso abre diferentes precedentes para diferentes categorias, independente da orientação ou da identificação de gênero, ou se você é um atleta masculino ou feminino. Esse canal ele é conhecido por um ambiente extremamente saudável das discussões. Eu apoio, incentivo os comentários, as discussões, porque tradicionalmente nesse canal isso acontece de forma respeitosa e que procura ampliar e promover a conversa e não limitar e impor opiniões. Tendo dito isso, eu acho um momento extremamente importante e geralmente o foco do canal é entretenimento e informação. É um momento onde você esquece das polêmicas, tem alguma informação sobre equipamento, treinamento, esporte de forma divertida e leve. De tempos em tempos é importante que a gente traga alguns assuntos que são polêmicos e que com certeza vão ter uma influência nos próximos passos do esporte, mesmo que não seja profissional. Isso vai começar a acontecer nas escolas, na rua, nos campos, na sua assessoria, no seu clube. Então é importante talvez se informar um pouco sobre o que está acontecendo. Tendo dito isso, vamos aos principais fatos. Esse vídeo é um vídeo inicial para expor o que está acontecendo e baseado no comentário de vocês, nos pontos de curiosidade, dúvida ou sugestões, talvez, caso haja interesse, eu faça um segundo vídeo. A atleta Laurel Hubbard, da Nova Zelândia, 43 anos, transgênero, é de longe a favorita para conquistar a medalha de ouro no levantamento olímpico peso pesado com 43 anos, o que por si só, 43 anos, levantamento de peso feminino, conquistar uma medalha de ouro já seria algo fantástico. O fato de ser uma atleta transgênero traz à tona todas as possíveis vantagens que um atleta do sexo masculino participando no gênero, que se identifica com o gênero feminino, participando da categoria feminina, tenham. Essas vantagens geralmente estão associadas a diferentes, múltiplos fatores, mas especialmente algo que vocês vão escutar de forma recorrente são os níveis hormonais, porque esses níveis hormonais, eles são a força que faz com que vários aspectos no desenvolvimento da formação do corpo que apresente determinadas vantagens. Se vocês procurarem nas redes sociais ou na fonte de pesquisa que vocês acharem pertinente, se vocês colocarem Laurel Hubbard, provavelmente vocês vão encontrar essas imagens, além de alguns outros atletas que têm casos igualmente polêmicos, mas não específicos nesse momento para a situação transgênero. Então eu vou me concentrar na Laurel Hubbard nesse momento. Como eu disse, essa polêmica toda, ela geralmente vai ter um link com os níveis hormonais, porque os níveis hormonais, nesse momento, é o que o Comitê Olímpico Internacional usa para balizar e permitir com que atletas do sexo masculino, que se identificam com o gênero feminino, participem das provas femininas. Alguns dos papéis importantes da testosterona no corpo masculino, da produção natural no corpo masculino e no corpo feminino. Corpo masculino, desenvolvimento durante a puberdade, criação de esperma, fortalecimento dos músculos e dos ossos, desejo sexual. No corpo feminino, manter os níveis de outros hormônios, desejo sexual, fertilidade e produção de células sanguíneas, de novas células no sangue. Isso são algumas das funções que são distintas, algumas são parecidas no corpo masculino e no corpo feminino. Quais são esses níveis hormonais que vocês vão escutar com tanta frequência na média populacional?
sem supressão ou sem tratamento hormonal. Média populacional, são diferentes faixas de idade, vamos considerar adultos, 19 anos ou mais velhos. Homens, 240 a 950 nanogramas por decilitro de sangue. Mulheres, de 80 a 60 nanogramas por decilitro de sangue. Como vocês podem perceber, existe uma discrepância gigantesca. Outra forma de expressar essa discrepância, a média para os homens, ela pode variar de 9,2 a 31,8 nanomols por litro de sangue para os homens. 9,2, 31,8. Para as mulheres, 0,3, 2,4. Nesse momento, um homem que se identifica com o gênero feminino, o que ele precisa fazer para ser elegível, para preencher todos os critérios para participar de uma competição no sexo feminino, sendo homem que se identifica com o gênero feminino? Você não precisa mudar a sua estética, você não precisa fazer nenhuma cirurgia, você não precisa fazer absolutamente nada, você não precisa mudar a sua voz, você pode continuar com a sua orientação sexual. A sua orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com a sua identidade de gênero. Então eu, Samuel, eu posso me identificar com o gênero feminino, continuar casado e minha orientação sexual ser hétero. Eu não sei como se chamaria heterossexual, uma vez que a minha identidade de gênero é feminina. Mas vocês entenderam. Então, e outra coisa, de forma alguma esse vídeo é algo pejorativo em relação aos transgêneros. Mesmo porque, com certeza, dentro das pessoas que são transgêneros, existem pessoas com opiniões distintas também em relação a esse assunto. Então, por favor, não tornem a questão transgênero numa coisa pejorativa ou colocar todos os transgêneros concordando ou compartilhando de uma ideologia. Da mesma forma que todos os héteros, todos os homossexuais, eles não concordam de determinados aspectos dos heterossexuais e dos homossexuais, e dos transgêneros não muda em absolutamente nada. Então, quando eu falar de transgêneros, são os atletas transgêneros que se identificam com os atletas transgêneros que participam do esporte, que se identificam e participam de todo esse processo. Para um atleta do sexo masculino que se identifica com o gênero feminino, o que ele tem que fazer para preencher todos os critérios? Ele tem que fazer tratamento de supressão hormonal, trazer os hormônios para baixo, para o nível que não seja superior a 10 nanomols por litro. Então, essa variação, que era de 9,2 a 31,8, ela não pode passar de 10 nanomols por litro nos 12 meses que antecedem a prova, a competição alvo, ou qualquer competição. Em contrapartida, as mulheres que vão competir contra os atletas transgêneros, os níveis hormonais de 0,3 a 2,4, ou seja, 5 vezes, em média 4 ou 5 vezes abaixo dos níveis hormonais. E elas não podem fazer tratamento hormonal para elevar os níveis hormonais, porque é considerado doping, porque afinal de contas você tem o passaporte biológico, que é justamente para evitar o doping, porque é a forma como você acompanha a evolução e os parâmetros dos atletas. Tendo dito isso, eu falei assim, mas como que é possível? Porque, obviamente, os homens eles têm vantagens, mas qual que é essa... existe obviedade? Qual que é o cenário que mostra que os níveis hormonais estão relacionados com a performance? E aí entra algo extremamente curioso, eu não sei se curioso é a palavra adequada, mas que eu gostaria muito da opinião, se existe algum advogado ou algum juiz, ou se você conhece alguém, você pode enviar esse vídeo para ver se a pessoa tem o interesse de entender o processo, não mais do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de alguém que tomaria a decisão baseado em evidências ou questões estatísticas e não só em conceitos. Que é o seguinte, como
que isso é possível? Primeiro porque a ferramenta, os níveis hormonais, é a ferramenta com que o Comitê Olímpico Internacional determinou para permitir, para estabelecer com que um atleta do sexo masculino participe da categoria feminino porque se identifica com o gênero. De novo, a pessoa não precisa mudar absolutamente nada, ela apenas precisa se identificar. Eu posso ter barba, a minha composição física, eu não preciso fazer operação, eu não preciso mudar a minha orientação sexual, eu preciso apenas, que não é apenas para as pessoas que se identificam, ela precisa se identificar. Eu me identifico com um gênero feminino. Eu sei, calma. Uma das vozes mais ativas dentro dos direitos dos transgêneros é a Veronica Ive, que talvez você nunca tenha escutado falar, a não ser que você seja super envolvido ou envolvida, mas talvez você já tenha escutado falar sobre Rachel McKinnon, que é a mesma pessoa. Na oportunidade, Rachel McKinnon, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista em 2018, atleta transgênero, a primeira atleta transgênero da história a conquistar uma medalha no Campeonato Mundial feminino, uma atleta transgênero. A Rachel McKinnon, que é, na verdade, nesse momento, a Veronica Ive, é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente articulada. Ela é professora de filosofia em Charleston, South Carolina, aqui nos Estados Unidos. E ela tem um argumento que é o seguinte: toda vez que perguntam para ela sobre a vantagem que os homens, a formação física e os níveis hormonais dos homens têm sobre as mulheres, aquelas diferenças que eu mostrei para vocês. E ela diz que não tem como você comprovar que existe essa relação. E aí que entra uma parte importante que eu adoraria que esse vídeo chegasse a um advogado ou a um juiz, para tentar entender qual que é a percepção do advogado e do juiz, que são as pessoas que elas conseguem sair do que elas acreditam, do que elas pensam, e elas analisam fatos. Qual que é o fato que a Veronica Ive ela expõe? Que não existe relação estatística entre níveis hormonais e performance, o que é verdade. Se você tentar criar uma relação entre qualquer esporte, entre colocação do primeiro ao 10º e relação estatística dos níveis hormonais, você não vai encontrar uma relação estatística em nenhum esporte. De que do primeiro ao 10º, estatisticamente, sempre tem uma relação relevante de que o primeiro tem os níveis hormonais mais altos e isso é decrescente até o 10º, que tem os níveis hormonais mais baixos. Ou seja, estatisticamente, não tem como comprovar que existe a relação entre níveis hormonais e performance. Samuca, mas calma, não faz sentido porque ela não está comparando homens e mulheres, ela está comparando performance esportiva, consequentemente, dentro de uma determinada categoria. Sim, eu concordo, mas aí entra um outro aspecto que é extremamente bem articulado, extremamente bem colocado, que é o seguinte: uma atleta que nasceu com sexo masculino e não se identifica com o sexo masculino, ela se identifica não se identifica com o gênero masculino, ela se identifica com o gênero feminino, legalmente, os documentos, ela é tratada como mulher. Estatisticamente, ela tem que ser tratada como mulher. Ela não pode ser tratada como homem que tem vantagem sobre as mulheres. Ela tem que ser tratada como mulher. Então, quando você pega estatisticamente um atleta transgênero, estatisticamente, você joga é uma palavra pejorativa, você coloca esse atleta transgênero no ambiente estatístico feminino e você traça a estatística, novamente, esse um atleta não consegue mudar a estatística, consequentemente, continua não havendo vantagem estatística dos níveis hormonais correlacionados com performance. Vocês entenderam que eu estou tentando expor algo que foi muito bem colocado, e o Comitê Olímpico, ele está numa situação
que ele é deficiente em vários aspectos e continua deficiente em tentar entender qual que é o melhor caminho a ser seguido. Porque isso vai influenciar, e isso já está sendo influenciado ou já está sendo considerado outros aspectos que faz com que se torne ainda mais complicado, que é direitos humanos, inclusão no esporte. Que as pessoas elas têm o direito humano de ser considerado e de ser respeitado pelo aquilo que ela se identifica. Levem tudo isso em consideração. Algo que eu gostaria de entender é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, se os níveis... E daí eu adoraria, de verdade, eu adoraria um diálogo aberto, inclusive com transgêneros, porque eu não acredito que todos os transgêneros, eles concordam com esse posicionamento. Eu acredito, da mesma forma que todos os héteros e todos os homossexuais não concordam com todos os aspectos de ativistas homossexuais ou heterossexuais, certo? Então a gente não deve punir os transgêneros como todos os transgêneros tivessem o mesmo pensamento em relação a um determinado aspecto. Mas algo que eu fico pensando é o seguinte, se estatisticamente níveis hormonais não estão relacionados à performance, por que ainda existe o controle de doping? Por que existe o passaporte biológico? Eles estão controlando o quê? Se estatisticamente não interfere no resultado. Isso é uma pergunta super curiosa, porque o que pode acontecer é a gente ter uma mudança completa do conceito do que é o esporte. E a gente não está falando mais apenas do gênero. Porque uma das reivindicações é que não exista mais nenhum tipo de barreira, inclusive hormonal, de gênero, porque isso está causando várias confusões. Existem pessoas, transgêneros e mulheres e homens que fogem dos níveis hormonais. Existem mulheres, por exemplo, que elas têm um nível hormonal muito alto. E o Comitê Olímpico Internacional está recomendando com que as mulheres façam supressão de hormonal. E algumas raras mulheres falam, não, eu não vou mexer no meu corpo. Eu não estou falando de hermafrodita, não estou falando de transgênero, eu estou falando de mulheres que se identificam com o gênero feminino, não são hermafroditas, são mulheres. E que, por felicidade, nasceram com uma vantagem genética, e a recomendação é de que faça supressão. Não, eu não vou fazer supressão hormonal. Então, eu fico pensando, se tem esse precedente de que os níveis hormonais não estão relacionados com a performance, por que se gasta milhões e milhões e milhões, ou bilhões, com as agências antidoping para tentar controlar níveis hormonais entre outras substâncias? Se estatisticamente o precedente dos transgêneros é de que estatisticamente, se existe a confirmação de que estatisticamente níveis hormonais eles não estão associados à performance, e o que determina sucesso no esporte é performance, se não tem associação à performance, para que continuar tendo a agência antidoping ou pelo menos os controles hormonais? Super curioso para tentar entender o que acontece. Outro aspecto extremamente importante. Será extremamente fácil, e eu acho que nem os transgêneros, os legitimamente transgêneros, talvez nem eles concordem, que é o seguinte. Imaginem que um atleta, ele é sempre monitorado. Num determinado momento, qual seria o artifício para não ser monitorado? Uma mulher, uma atleta que não pode fazer tratamento hormonal, ela não pode elevar os níveis hormonais porque é considerado doping. Mas, de repente, por 2 anos, ela resolve que ela se identifica com o gênero masculino. Ela não precisa comprovar, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela precisa apenas verbalizar. Ou ela não precisa verbalizar, ela não deve justificativa para ninguém. Isso é uma decisão dela. Eu me identifico com o gênero masculino. Ela faz um tratamento hormonal durante doping, durante 2 anos, legitimamente, ninguém pode questionar. Ela para de participar do esporte na categoria feminina, continua treinando, faz o tratamento hormonal ou faz o ciclo de doping, volta para o esporte feminino, com o cenário hormonal dela justificável,
porque ela tá fazendo por conta da orientação, da orientação sexual, não, da identificação de gênero, e quando ela voltar, ela fala assim, ok, eu tenho que controlar, eu tenho que voltar os meus níveis? Ok, eu tenho que voltar os meus níveis. Então, durante 12 meses, eu vou voltar aos meus níveis que são de mulheres, porque eu não me identifico mais com o gênero feminino, ou na verdade, com o gênero masculino, ou na verdade, eu não devo satisfação para ninguém. Eu quero voltar a competir na categoria feminina e ponto, eu sou mulher. Então ela faz o ciclo de doping dela, oficial, a partir desse momento, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela volta, ela colhe todos os frutos daquele desenvolvimento, daquela alteração no corpo dela, decorrente do treino e da carga hormonal, volta, durante 12 meses, ela reestabelece os níveis hormonais da categoria feminina, participa de uma prova e ela tem uma chance gigantesca de ter uma ótima performance. Então, esses são apenas alguns poucos questionamentos que são levantados. E se estiver alguém assistindo ainda, eu adoraria saber a opinião de vocês, mas a sugestão não é a opinião emocional, é a opinião refletida nesses diferentes aspectos, porque simplesmente dizer eu não concordo, nesse momento vocês perceberam que não concordar ou concordar não é a solução, porque a questão dos transgêneros, pelo que eu estou percebendo, é apenas a primeira pequena abertura da porta para uma mudança completa do esporte, que pode incluir não ter mais distinção de sexo masculino ou feminino, ou continuar tendo distinção de sexo feminino, mas absolutamente sem barreira nenhuma. Esse não ter barreira nenhuma quer dizer, se você não está cometendo nenhum crime, e se você se identificar com o sexo, se identificar com o gênero feminino ou masculino, quer dizer simplesmente identificação, e essa identificação não tem parâmetros, convenientemente, uma pessoa, um homem, ele pode se identificar com o gênero feminino, porque dentro daquele aspecto do gênero feminino, ele pode participar de uma competição e ter uma premiação relevante em dinheiro ou um reconhecimento social em dinheiro. Uma vez que ele não precisa acabar com o casamento, ele não precisa mudar a orientação sexual, ele basta apenas se identificar com o gênero feminino. E ele pode se identificar legitimamente por afinidade, porque é muito legal competir com as mulheres, é um ambiente super saudável e etc. Então, além de ser um ambiente gostoso, participar com as mulheres, eu ainda tenho a chance de ganhar, por exemplo, uma medalha de ouro, que no Brasil a premiação em dinheiro são $250 mil. Então, são vários fatores que vão muito além da questão transgênero. É uma questão que pode mudar completamente o esporte. E eu adoraria saber a opinião de vocês. E eu legitimamente, eu tenho certeza que essas pessoas serão extremamente respeitadas. Eu gostaria muito da opinião das pessoas, se tiver alguém transgênero, praticante de esporte ou não, que concorda e que também que não concorda com esse cenário. Eu acho que é isso. Abraço, tchau. Espero o comentário de vocês.